Vocês perceberam que o desenvolvimento hoje mudou, e mesmo utilizando IA, ficar só copiando prompt ou colando, isso te traz um gap gigante que hoje o mercado oferece. Em vista disso, eu busquei alguns treinamentos, fiz alguns cursos e quero apresentar aqui vocês a esses conceitos para certas pessoas que estiverem desatualizado também se atualizar. Então eu vou explicar um pouco o que são os agentes de IA, vou explicar também ali os MCPs, explicar o que é um LLM, para não se confundir quando eu falar sobre o agente. Então, sem muitas demoras, vamos para a explicação, vou mostrar algumas integrações, bora ali para o vídeo. Primeiramente, então, eu vou explicar o que é LLM. LLM é nada menos, nada mais que Larger Language Model. E aí, se você o inglês estiver melhor que eu, você corrige aí. Mas, basicamente, o LLM é a possibilidade de a gente digitar um texto e ter a resposta desse texto. Então, é o que a gente está acostumado no dia a dia. A gente pergunta ali para o ChatGPT, que no caso, e ele responde. Então, ele traz uma resposta para nós, e algumas possuem contexto, outras não. Então, o contexto é quando ela tem a capacidade de entender o que você digitou e te responder através daquilo que você já falou lá anteriormente, né? E basicamente é isso. Então, ela não é inteligente o suficiente para te enviar e-mail, ela não é inteligente o suficiente para ter algumas ferramentas que automatizaria a sua vida. Ela é apenas uma linguagem de texto onde você escreve e ela te responde. Então, beleza. Para os exemplos aqui, eu vou estar utilizando o OpenCode. Muita gente utiliza o Cloud, pode ficar à vontade. Eu vou utilizar o OpenCode, tá? Por qual motivo? Porque o OpenCode permite utilizar o OpenRouter, né? OpenRouter. O OpenRouter, ele é um provider de models, então você vai ver que aqui tem bastante models e eu gosto de utilizar ele porque eu economizo tokens. Tokens, para quem não sabe, é a quantidade que consome cada resposta, né? Então, por exemplo, essa IA aqui, por exemplo, quando ela responder para mim, ela vai consumir um token, né? Então, a cada 1 milhão consome aqui, ó, por exemplo, 30 de dólares, certo? Aqui, porque no caso aqui, por exemplo, ela consome a cada 1 milhão. Então, se eu enviar as respostas para a LLM, são 5, a cada 1 milhão vai ser 5 dólares e a cada resposta será 30 dólares. Então, aí tokens, para deixar mais claro, pode ser uma simples palavras, pode ser é, é, um texto. No caso, ela não é só uma letra ali no caso, né? Muitas pessoas pensam que o token são cada letra que a gente envia a IA. E normalmente não. Pode ser sílabas, pode ser polossílabas, ou pode ser aí também um texto aí, né? Beleza, então, dito isso, eu vou aqui para um OpenRouter, tá? Então, para mim iniciar aqui o OpenCode, é só digitar o OpenCode e aqui no terminal ele vai iniciar o OpenCode. E aí, é o mesmo princípio, aqui também é um LLM, tá? Mas por que eu estou usando o OpenCode? Porque ele tem aqui a possibilidade dos agentes, depois que eu vou explicar, e tem os MCPs. Então, aqui tem alguns esses MCPs meus que eu utilizei, que eu tenho na verdade. E o que são os MCPs? O MCP é Model Context Protocol, é um protocolo de contexto de modelo, né? Qual que é o objetivo disso? Como eu mencionei anteriormente, as IAs, do jeito mais clássico, elas só respondem e pronto. Só que aí tem algum problema. Normalmente, só perguntar e responder, a gente tem muita dificuldade em entender o que está acontecendo. Então, por exemplo, deixa eu iniciar aqui direto de um projeto. Por exemplo, eu vou iniciar o OpenCode aqui. Qual é o objetivo de ter, no caso da MCP? Se eu estou dentro desse projeto e eu gostaria de, por exemplo, sabia que, por exemplo, o que tem aqui dentro desse trace creatio, eu precisaria normalmente de dizer a IA o que eu quero que ela analise. Então, trace creatio, aí no caso do OpenCode e do Cloud é o arroba, tá? Para mostrar o arquivo, eu posso explicar. Me explica com detalhes
o que esse arquivo significa, por exemplo. E isso aqui é um LLM, tá? Só que aí, pensa comigo, isso aqui é um problema, né? Porque toda vez eu tenho que dizer a IA, apontando para ela ali o arroba onde que está o arquivo. Então, para isso, você tem um MCP que te ajuda. Outra, que é no caso aqui, o File System. O que o File System vai fazer é, quando eu instalar o MCP, basicamente o File System vai fazer o quê? Ele vai buscar, através de ferramentas de bash, que é o find, o grep, né? Então, por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, então, por exemplo, eu quero encontrar ali, né, o arquivo que a gente acabou de comentar, né, que é, deixa eu procurar ela aqui, 3 creates. Então, eu posso dar find, ponto, menos name, três create.voe. Aqui ele achou o arquivo, tá vendo? Então, basicamente, o que ele vai fazer, a utilização desse MCP File System, é utilizar ferramentas de bash para encontrar o arquivo. E isso facilita muito o nosso dia a dia. Então, eu não preciso estar, de fato, digitando o nome do arquivo. Ele em si, né? Não preciso estar passando o nome do arquivo. Então, por exemplo, ó, busque o arquivo trace dentro da pastas screens e me explica o que esse arquivo é. Então ele vai usar o meu MCP File System para encontrar esse trace create. Ó, tá usando aqui no Glob, né? Tá usando aqui uma ferramenta. E no fim ele encontrou. O arquivo trace create é uma tela de criação de trilhas, etc, definições, rascunho, tá aí. Então, isso aqui é a vantagem de você utilizar no MCP. Outra vantagem eu tenho outros MCPs aqui no caso, né? Como eu mencionei. Então eu tenho aqui o Player Writing. Qual que é a vantagem desse MCP? Se eu colocar eu posso criar um link aqui nessa raiz. Deixa eu criar um arquivo aqui. Então vamos criar um arquivo aqui. Touch, por exemplo, eu posso criar aqui reference link. Ponto. Aí eu gosto de sempre usar o Markdown, né? MD. No caso, eu já poderia ter usado direto o NVim aqui, mas tudo bem. References link. Vou pegar um link e vou colar ele aqui, tá? Aí, eu posso vir aqui e falar assim. Navegue. Busque o arquivo reference link.md e navegue até o link. E navegue no link. E me traga as seguintes informações: título, descrição curta do que seria esse link e a rede social que o link foi publicado. E aqui ele trouxe algumas informações, né? Então tá o título, tá aqui a descrição curta, é um artigo para conceito de Clojure das 3 linguagens, foi publicado no LinkedIn em 2022, tá? Só para vocês verem que de fato é isso, né? Deixa eu copiar, deixa eu navegar no link aqui, né? Tá aqui. Então, realmente, né? É o Clojure Suite Dart, né? Que foi o que ele mencionou. Clojure Suite Dart. Então, isso também é possível graças ao MCP que eu estou utilizando, que é o Placer Write. Então, isso que é interessante do MCP. MCP você traz poderes a sua IA, né? Então você instala esses MCPs, você poderia pensar como plugin. No Cloud você tem um plugin, que é onde você não só instala MCPs, como você instala
várias outras ferramentas ali, como até skills, mas basicamente isso é MCP, é Model Context Protocol. Então você aqui dá superpoderes à sua IA. É, você pode pesquisar por MCPs, é aqui, ó. E aqui você vai encontrar, aqui, tem vários lugares que você pode buscar MCPs, mas aqui é um dos lugares que você pode estar utilizando. E aí cada ferramenta ali que você utilizar para gerenciar trabalha de uma forma, né? Então, por exemplo, aqui temos as skills, ó, também. Então, deixa eu ver se eu consigo filtrar aqui por categoria. Ó, categoria. Então, por exemplo, se eu quero aqui de database, por exemplo, aqui, vamos. Então, esse tem aqui é o Supabase, né? E aí, como eu mencionei, cada ferramenta tem a sua. Então, aqui tem para o Cordex, tem para o JGPT, o Cursor. Aí, no caso, o que eu estou utilizando, que é o OpenCode, ele acaba fazendo manual. Então, no caso do OpenCode, para eu instalar, eu vou dar nvim, opa, config. Então, aqui tem algumas ferramentas minhas. Dentro do config OpenCode. Então, tem aqui o contest. Eu tenho o Contest, File System, o Playholder e o Figma, tá? Então, mas isso é particular do OpenCode, tá? Então, cada ferramenta é de uma forma. Então, resumindo, isso é MCP, tá? Agora, vamos para a parte mais interessante aqui, que é sobre o agente de IA. Aqui eu quero mostrar uma ferramentinha que eu construí dentro do N8N. Para quem não sabe, é uma ferramenta de automação. E ela é basicamente, podemos pensar como agente, IA Fister, né? Pois tudo aqui usa IA. Então, basicamente, aqui a gente construiu um fluxo bem simples. Eu tenho vários fluxos. Essa aqui está hospedada no meu Raspberry Pi, mas eu tenho aqui vários fluxos que eu preciso subir para vocês verem. Então, deixa eu subir aqui. N8N Start. Então, é uma ferramenta de automação que você pode integrar com vários outros tipos de ferramenta e é muito interessante porque ela te traz muitas coisas que dá para ser feitas, né? Então, eu tenho aqui algumas. Temos aqui algumas que eu já fiz, eu estou fazendo um treinamento e é interessante. Então, aqui eu queria trazer um bem interessante, que aqui explica muito bem que é um agente de IA. E agente de IA é o conceito mais top que eu conheço aí para uso de IA. É, você tem qual a possibilidade de IA criar de fato um assistente inteligente para você. Então a gente eu posso dizer que é isso, é um assistente inteligente para você. Basicamente você vai dar a ele ferramentas que ele consegue fazer basicamente tudo que você pensar. Por exemplo, se você tem uma lista de funcionários com seus e-mails e você quer consultar esse funcionário, é possível, porque você salva no banco vetor e pede para a IA buscar. Então, o agente de IA é uma pessoa que tem aqui o LLM como uma expressão para você trazer as regras que ela tem que fazer, as capacidades, o comportamento, as restrições. E além disso, dá para ela ferramentas. Então, por exemplo, aqui nesse meu aqui, eu dei a possibilidade de ela enviar e-mail, a possibilidade de calcular e a possibilidade do Wikipedia. O Wikipedia é só para exemplo, tá? Então, o agente de IA é um assistente. Você consegue substituir pessoas do seu time através de um agente de IA. Então, se você tem uma pessoa que é responsável por olhar uma planilha de gasto, você pode construir um agente de IA dentro de uma ferramenta, por exemplo, de automação como o 8NN. Ele consulta lá onde está salvo esse seu dado, você dá só essa ferramenta para ela. Então, basicamente é isso. Um agente de IA é um assistente que te vai você dá superpoderes à IA, e essa IA consegue, através dessas ferramentas, esses superpoderes, ser de fato aí uma pessoa, né? Então, eu vou mostrar esse fluxo para ver se fica mais claro, né? Então, para isso eu preciso entrar no WhatsApp. Alguns testes que eu já fiz, tá? Mas vamos lá. Então eu vou executar meu workflow aqui. Tem um botão. Aqui, ó. Agora eu consigo executar aqui sem problema, tá? Então eu vou executar aqui meu workflow.
Também tem como publicar o workflow, ele fica rodando direto, mas eu decidi só publicar ele aqui, tá? Então, quando eu dizer aqui só, por exemplo, eu quero enviar e-mail, né? Então eu dei superpoderes eu construí um agente de IA, aonde que ela consegue enviar e-mails. Então, se você olhar aqui um dos comportamentos dela, né? Instruções, somente envie e-mails para os e-mails não internos comunicações. Comportamento, você vai responder claramente, envia e-mails estruturados, perguntas, comportamento. Aqui, ó, você tem a ferramenta send e-mail. Então, a ferramenta send e-mail, que é essa aqui no caso, né? Então, eu vou executar ela aqui. Eu posso dizer aqui assim, o flow, então eu vou digitar aqui. Send um e-mail to kenjifamily3@gmail.com com message hello, please, Kenji, você pode responder for me about your card 2306. Então ele vai executar que o trigger é o próprio WhatsApp, né? Então ele vai executar meu agente de IA. Então tá aqui, ó. Seu segundo e-mail tem sido enviado com sucesso com o Kenji. Então aí para eu consultar, eu posso vir aqui no Gmail e ver se funcionou. Hello, please. Eu quero uma resposta about French card. Your name. Esse aqui é um exemplo de agente de IA. Então é o santo grau na minha visão da utilização de IA, né? Então aqui eu dei superpoderes a ela. Ela consulta uma dessas ferramentas e consegue trabalhar. Então isso aqui é muito interessante porque eu posso ter um vetor de bancos de dados salvo, por exemplo, uma lista de nomes de pessoas que trabalham comigo e ali consultar certas diretrizes, né? Mas enfim, isso aqui que eu queria demonstrar. Então é isso. Espero que tenha ficado bem claro o que é um MCP, o que é um LLM, o que é um agente de IA. E isso, sem dúvidas, é um avanço gigantesco, né? Principalmente aqui o uso do MCP, isso ajuda bastante também. E tamo junto, um abraço e falou!